Bom dia. Nós vamos colocar aqui Vou pedir ajuda para o Rodrigo para abrir aqui a tela dos slides. E eu achei interessante a acolhida da casa ao expositor. Já coloca ele na cadeirinha para pensar, vocês perceberam? Né? É igual a gente faz com os nossos filhos, né? Começa a teimar muito, vai lá para a cadeirinha, vai pensar um pouco. E é bom que o expositor já começa pensando, não é? Quando nós começamos essa carreira de fazer exposição doutrinária, eu logo percebi que uma das coisas mais difíceis para que eu trabalhasse seria a vaidade. Porque para ser expositor, acreditem vocês, tem que ter vaidade. Nos idos de 1978, 79, eu com 20 e poucos anos, me deu uma vontade louca de fazer exposição doutrinária. E aí, quando me foi comunicado o que eu faria, eu pedi para me tirar dessa roubada. E comentei com quem estava me instruindo: eu não vou conseguir trabalhar de forma tranquila por causa da vaidade. O que fazer com ela? Aí eu obtive a seguinte resposta: fica tranquilo, a sua vaidade não vai passar de 1,60 m. Então dá para trabalhar tranquilo com uma vaidade de 1,60 m, né? Se eu tivesse 1,80 m, 1,90 m, seria bem mais difícil. Rodrigo, eu preciso de ajuda para abrir o slide aqui, por favor, meu querido. A pior coisa é você chegar num lugar e não saber o que fazer, né? Equipamento dos outros, mas eu vou tentar mexer aqui. Viagem. Bom, a direção da casa falou para mim que eu posso fazer uma palestra de 1h30. O que vocês acham? Fiquem tranquilos, eu nunca vi ninguém desencarnar durante palestra minha. Vá e não peques mais. O que é isso? Vamos tratar do tema de renovação mental. Restabelecer o que estava destruído, arruinado, ressignificar o caminho e traçar novas rotas. Já começamos com Emmanuel. Em opinião espírita, ele nos fala que toda reforma nas linhas da boa intenção será respeitável, mas somente a renovação interior é fundamental. Isso tem algum significado para você? O que pensar a respeito desse assunto? Porque nós entendemos que quando nos propomos a fazer a renovação mental, é porque nós já estamos trabalhando um dos bordões da doutrina espírita: reforma íntima. Só que nós espíritas chegamos a um ponto que muitos dizem assim: na próxima. Vocês já ouviram isso? Estivemos com um grande amigo, Vitor José, dirigente de uma casa espírita em Maceió, e falando a respeito dessa questão de que muitos de nós estamos deixando para a próxima, porque nós já sabemos da imortalidade, e tem alguns que se dizem eternos, querendo se comparar a Deus, porque eterno
Eternidade é um atributo divino, não teve começo e não terá fim. E vamos caminhando nessa história da próxima. E ele nos contou uma historieta que eu vou passar para vocês. Um jovem chegando na casa onde Vitor José dirige, em péssimas condições, drogadicto, usuário de álcool, fazia de tudo, terrível, e foi acolhido, e começaram a trabalhar com ele, e ele se permitiu ser trabalhado, e ele mudou muito, fez grandes transformações na sua vida. Conheceu ali uma garota, começou a namorar, ficou noivo, marcou o casamento. Apesar dele ter feito grandes transformações na sua vida, teve uma coisa que ele não conseguiu transformar: aquela escapadinha de todas as sextas-feiras à noite. E cada vez que alguém da casa falava para ele: fulano, você precisa mudar, para com isso, você já mudou em tantas coisas, transforme-se também nesse sentido. E qual era a resposta dele? Na próxima. Eu já mudei muito, isso não dá. Bom, algum tempo depois, Vitor José encontrou com ele e percebeu nele uma melancolia muito grande, uma tristeza sem fim. Chegou nele para conversar e disse: fulano, o que está acontecendo? Por que essa tristeza? Sabe o que é? A minha noiva descobriu as famosas escapadinhas de sexta-feira à noite. Ah, mas não fique triste, a sua noiva te conhece, sabe do teu valor, sabe quantas coisas você já mudou na vida e em si mesmo, o seu interior é outro. Você já não faz uso do álcool, do tabaco, já não faz uso da droga, você tem valor. Converse com ela, ela vai entender. E se você assumir um compromisso com ela e com você mesmo, de mais essa transformação, mais essa mudança, ela vai te perdoar. Aí ele virou para o nosso companheiro e disse assim: não, mas eu já falei tudo isso, eu já fiz tudo isso que você está me dizendo. E ela já me perdoou. Ah, então está tudo bem. Pois é, mas sabe o que ela me disse logo em seguida? Namorar, noivar e casar comigo só na próxima. E assim nós temos feito com a nossa vida. E temos que pensar a respeito. Resposta da questão 14 de O Livro dos Espíritos: estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. Isto lhe será muito útil. Eu quero comentar com vocês algo que às vezes me incomoda. Nós temos criados bordões na doutrina espírita. E como seres humanos reducionistas, temos criado leis inexistentes. E por termos contato com muitos companheiros, inclusive companheiros de trabalho de rádio, de outras religiões, presbiteriano, batista, e tantos companheiros que fazem programa de rádio, nós às vezes conversamos. Como é o acolhimento lá na igreja? Ah, o acolhimento lá, quando alguém chega, a primeira coisa que a gente fala: olha, seja bem-vindo, porque aqui você vai saber e vai encontrar qual é a proposta que Deus tem para você. E como tem sido no movimento espírita? O sujeito chega, a gente faz o atendimento fraterno, em seguida diz para ele assim: você está precisando ler o Evangelho segundo o Espiritismo? E vai logo lá
no tema Justiça das Aflições. E outra coisa, você vai começar a entender a lei de causa e efeito. Gente, eu estou há mais de 11 anos procurando essa lei de causa e efeito nas obras de Kardec e não encontrei. Se algum de vocês encontrar a lei de causa e efeito em Kardec, por favor, entre em contato comigo, porque eu não achei essa lei. O que eu acho em O Consolador Prometido, o que eu encontro na doutrina dos Espíritos, o que realmente me dá motivação para continuar trabalhando em mim, mesmo com todas as minhas limitações, meus vícios e defeitos, é uma só lei. Aquela que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir-se. E é a lei do amor, ou a lei de amor, se assim preferirem. É a única lei divina, porque é a lei que potencializa, que traz o amor, que traz a explicação de onde eu vim, porque aqui estou, e a que estou aqui, e para onde eu vou. É a única lei que se encontra nas duas leis que Jesus nos disse que essas duas leis compreenderia todas as leis mosaicas e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas nós precisamos compreender que reencarnação só tem uma única proposta: evoluir. Que para evoluir nós necessitamos do progresso do intelecto e do progresso moral. E evolução também não é lei, porque eu não encontrei essa lei na doutrina espírita. Eu não encontrei a lei de evolução em Kardec. Encontrei sim leis que, de uma forma pedagógica, metodizada, Kardec apresenta como leis naturais, sem dividir a lei do amor, que é a lei única. E ali ele nos fala da lei da adoração, da lei da reprodução, da lei da destruição, e a última lei parece que trata de todas as outras leis: justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. E quando chega alguém dentro das fileiras espíritas, ao invés de nós falarmos para ele: Deus tem uma proposta para você, nós falamos da lei de causa e efeito. Conforme Hermínio Correia Miranda, no livro Candeias na Noite Escura, publicado em 1984 pela FEB, Hermínio Correia Miranda condena a lei de ação e reação e condena a lei de causa e efeito. Ele nos fala que nós espíritas estávamos já correndo um grave risco na década de 80 de fazer dessas duas leis a lei de Italião. Ele nos alerta que nós espíritas não podemos dar respostas enlatadas. Um acidente, o terrorismo esparramado hoje pelo país todo, pelo mundo todo, nós conseguimos enlatar e dar uma resposta de causa e efeito.
E preocupado com essa lei, eu fiz uma pesquisa. Aí eu encontrei lá no Egito Antigo, Hermes Trismegisto, falando do princípio de causa e efeito. Princípio. Falando de tudo em cima como embaixo. De que o micro está no macro e o macro está no micro. E nós vamos complicando, criando leis, esquecendo Jesus. Por que procuras Deus ali ou acolá? Deus está dentro de você. Se Deus está dentro de mim e dentro de você, Ele está presente em tudo. E nós vamos adiando a nossa reforma íntima. Só tem uma notícia para quem vem adiando a reforma íntima, não promovendo em si mesmo a renovação mental. Existe uma nova técnica para derrubar edifícios, vocês conhecem? Quando quer derrubar um prédio muito grande, uma ponte, um viaduto de quilômetros, como tinha no Rio de Janeiro, tem a técnica da implosão, não é? Muito bem. Quem não começou a reforma íntima ainda, a notícia é, não tem mais tempo. Não dá para fazer reforma, mesmo porque reforma, ela causa tanta confusão na vida. Alguém aqui já fez reforma em casa? É fácil, né? Você tem que ficar limpando a cada meia hora, não é isso? E mesmo assim, no final do dia, por causa da reforma, a casa está suja. Talvez mais suja do que quando começou de manhã. Então pare. Não faça mais reforma íntima. Faça implosão íntima. Não fique preso a remorso, culpa, sofrimento do passado. O passado é passado. Jogue paz no seu passado, trabalhando o seu presente. Tenha na doutrina espírita a rocha segura que lhe dará a base para construir uma nova casa aonde você fez a implosão. E a reconstrução desta novo ser, com a construção da nova casa mental, é a doutrina espírita que nos dá base. Mas para fazer a mudança, a implosão, a reforma, se achar que é o melhor, tem que ter coragem. Porque se não tiver coragem, não atenderá a Jesus. Aquele que já pôs a mão na charrua, não olhe para trás. Se não tiver coragem, não compreenderá Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. Se não tiver coragem, continuará na falsa zona do conforto, na ilusória condição de pensar que tem o controle de tudo, e nós não temos. Começamos então a trabalhar a renovação mental. De que forma? Temos que identificar em nós a insatisfação por aquilo que somos. Aonde eu trabalho, com o que eu trabalho, o que eu faço, me satisfaz? Me dá satisfação? Não. Por que eu vou lá trabalhar? Por causa do dinheiro. Em função do salário, que me dá conforto, me dá tudo. Realmente, mas me dá conforto interior? Me causa satisfação? Não. Alguma coisa tem que ser feita. Insatisfação pelo que se possui. O que nós possuímos? Nada. Se nós lembrarmos
de como foi que Alexandre solicitou que fosse levado para a cova, nós vamos ter a plena consciência de que não possuímos nada. Ele pediu que lhe colocasse no caixão com as mãos para fora, que todo o seu tesouro fosse colocado da sua casa até o cemitério, e que os médicos que tentaram curá-lo carregassem o caixão. Mas por que isso? Porque eu quero que todos saibam que os médicos não têm poder sobre a vida e a morte. Eu quero que todos saibam que quando eu for para a última morada, eu estarei de mãos abanando. E quero que todos saibam que tudo que eu conquistei não vai comigo, vai ficar pelo caminho da vida. E nós vivemos, às vezes até momentos desequilibrados, por aquilo que nós pensamos que possuímos. E não possuímos nada, nem o corpo que nos foi dado para manifestação no plano físico do espírito. E cuidamos muito mal do nosso corpo. Tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E como nos encontramos? Isso gera insatisfação? Temos que começar a pensar. Fica aqui uma proposta. Temos que ter um cuidado maior com a nossa doutrina espírita. Emmanuel disse que nós só podemos alçar mais altos e longos voos quando tivermos enrijecidas e poderosas as duas asas, a asa da ética, do intelecto, e a asa da moral, religião. E nós acreditamos nisso enquanto espíritas. E nós nos preocupamos com a ciência e com a religião, com o intelecto e com a moral. E não atentamos para o que está escrito em primeiro lugar em O Livro dos Espíritos. Peguemos o Livro dos Espíritos, abramos a capa e nos deparamos ali com o nome do livro, não é isso? É ou não é? No centro da primeira folha. Façam outro exercício. Não leiam o nome do livro. Leiam, por favor, o que está escrito em cima. Filosofia espiritualista. Vá lá em Prolegômenos e vai encontrar que Kardec conceituou doutrina espírita como filosofia que não se enquadra no sistema. Imaginemos doutrina espírita como uma grande nave, dessas que atualmente já estão pousando em São José do Rio Preto, que levam aí 300 pessoas. As asas da aeronave dão sustentação para que ela voe. Mas o que voa não são as asas, é o corpo da aeronave, aonde carrega os passageiros. As asas dão sustentação. O corpo principal não, o único corpo da doutrina espírita é filosofia. Como é que nós vamos fazer renovação mental sem filosofar? Porque filosofia é ser ético. Tem aquele que se contenta em ter sabedoria, que é ter conhecimento. E tem aquele espírita que busca na filosofia a condição única de utilizar do conhecimento com ética. E
evoluindo-se pelas asas do intelecto e da moral, pelas asas oferecidas pela doutrina espírita, da ciência e da religião, ele consegue em determinado tempo da sua vida fazer uma utilização correta da ética, porque aí ele vai ter ética moral. A proposta do filósofo nada mais é do que ter ética moral. Então nós temos que cuidar do lado esquecido da doutrina espírita, que é a filosofia. Carlos Toledo Rizzini nos fala no livro Evolução para o Terceiro Milênio, que sem a observância da necessidade de renovar-se intimamente durante o curso da existência terrena, e aqui nós podemos até pensar em outros campos vibratórios ou vibracionais, não é? Plano físico, plano espiritual. Aliás, para mim, plano físico também é espiritual, porque é habitado por espíritos, encarnados, mas são espíritos. Mas nós fazemos essa distinção para entender que aqui estamos encarnados, e quando falamos plano espiritual, vamos falar dos desencarnados, dos invisíveis ao nosso campo sensório. Não é mesmo? Mas somos espíritos, aqui é plano espiritual também. E temos que aprender que já não cabe mais em nós, enquanto espíritas, viver aquilo que já vivenciamos em tantas outras reencarnações, na longa noite da nossa jornada evolucional. Estou dizendo noite, porque não temos condições ainda de enxergar a luz. Sabe por quê? Porque, via de regra, no passado nós procurávamos a luz dos santos das igrejas. Hoje a gente fica procurando a luz dos mentores, dos ícones da doutrina espírita. Não mudamos nada. Quando nos encontramos em dificuldade, logo a gente pede socorro para Dr. Bezerra de Menezes, para Emmanuel, para tantos outros. É melhor nem citar nome, porque a gente vai esquecer de algum, né? Mas vamos ficar com esses dois. Nos esquecendo que conforme Hermínio Correia Miranda, conforme Emmanuel, conforme Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, nós temos que nos atentar para Jesus. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Aí nós ficamos procurando espíritos iluminados. Nos esquecendo que o iluminado é aquele que recebe a luz do exterior para o interior. Esse é o iluminado. E o luminoso é aquele que faz, que esparge a luz interior para o exterior. Então, até nisso a nossa filosofia está errada. Espíritos de luz. São luminosos. Espíritos que espargem a luz são iluminados. Mas nós somos a luz do mundo. Foi dito por Jesus. E eu não duvido de Jesus. Vocês duvidam? Por quê? Se nós não fizermos brilhar a nossa própria luz, caminharemos de que jeito? Levantem de manhã, antes do sol nascer. E no momento em que o sol estiver nascendo, olhe diretamente para ele. Apesar de ser uma luz muito fraca, nos incomoda.
Nós não conseguimos mirar o sol. Nem de manhã, muito menos ao meio-dia ou no final da tarde. Porque em nós ainda existem as trevas. E não vai resolver nada em nossa vida ficarmos esperando os espíritos de luz, os iluminados, jogarem claridade sobre nós, porque nós temos que trabalhar a nossa luz. Não importa se é a luz de uma candeia, é a tua luz. A doutrina espírita nos fala que a evolução demanda esforço próprio. Lógico, devemos contar com o amparo, auxílio daqueles tutelares que assumiram a difícil tarefa de descascar o abacaxi que somos nós, nossos protetores. Nós pedimos ajuda a tantos ícones doutrinários e pouquíssimas vezes nos lembramos de fazer uma prece para o nosso protetor, para que ele não desanime de nós, para que ele não desista, para que ele nos motive a fazer a renovação mental, a renovação de nós mesmos. E cada vez que nós deixamos para a próxima, o caminho evolucional, terreal ou espiritual, torna-se cada vez mais complicado. Ah, eu não vou fazer isso agora não, vou deixar para a próxima reencarnação, tá bom? Tá. Mas você vai ter que fazer isso na próxima reencarnação, de um jeito ou de outro. Não porque a justiça divina cobra, não porque você veio aqui para o plano físico resgatar. Isso é bom, né? A gente adora falar em resgate, né? Mas resgate dos outros, né? Porque quando é resgatar-se, a coisa complica. Porque para resgatar-se, você tem que ouvir-se, falar-se, compreender-se, amar-se, perdoar-se. Não dá para trabalhar nos outros aquilo que ainda não trabalhamos em nós. E as coisas vão se complicando. Os obstáculos para a renovação mental são muitos. E popularmente são chamados de pedras do caminho. Emmanuel nos fala em Pão Nosso, o homem não consegue alcançar a renovação sem trabalho e sacrifício do coração. Em Opinião Espírita, ele também nos traz a mensagem que o Espiritismo nos adverte de todas as modificações por fora, ainda as mais dignas são reformas da metade ou pela metade, que permanecerão incompletas sem as reformas do homem, que lhes manejará os valores. Pensamento. Pensamento é tudo, nos fala Emmanuel. Em O Livro dos Médiuns, os espíritos nos falam que para manipularmos energias aqui no plano físico, nós encarnados precisamos das mãos. Os desencarnados, para manipular energias, fluidos, utilizam a mente. A mente é para o desencarnado que são as mãos para o encarnado, na questão da manipulação. Qualquer coisa que venhamos a realizar em nossa vida, antes de ser plasmada mental ou materialmente, ela tem que ser pensada.
Inteligência, pensamento é atributo do espírito. E nós continuamos, infelizmente, e me incluo entre esses, a viver como se nunca fôssemos morrer. E pelas mensagens que já recebemos de tantos que já retornaram ao plano espiritual, talvez a mensagem mais marcante foi o livro Eu Voltei, de Fingerman, que descobriu que ele não tinha luz e passou por um processo até próximo da depressão no plano espiritual. É que enquanto continuamos a viver como se nunca fôssemos morrer, quando morremos, descobrimos que nunca vivemos. Isso não é ciência, isso não é religião, isso é filosofia, isso é doutrina espírita, isso é ensinamento para toda uma vida. Viver sem pensar na morte, morrer e descobrir que nunca viveu. É o que tem acontecido conosco. Mas nós espíritas não morremos, morremos? Nós morremos ou nós desencarnamos? É chique, né? Meu primo desencarnou a semana passada. Mentira. Mentira. O seu primo morreu. Porque o processo da morte é um e o mecanismo da desencarnação é outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não acreditem no que eu estou falando, não. Pesquisem. Leiam o livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Nós não desencarnamos. O que está acontecendo com os espíritas na atualidade é no máximo descarnando. No máximo, está descarnando. É como pegar uma laranja, né? Para chupar aquela laranja da maneira da roça, lá embaixo do pé de laranja, a gente pega uma faca bem afiada, um canivete e descasca, não é isso? Aí tem gente que não gosta da laranja só descascada. Aí pega a faca e vai arrancando a pele. Aí ele despela. E o espírita não desencarna, ele descarna. Ele perde a carne. Porque, queridos companheiros, desencarnar não é fácil. E o pior é que todos nós sabemos disso. Não nos lembramos por causa da misericórdia divina que colocou em nós, para termos possibilidade de maiores e melhores sucessos nas nossas empreitadas, nos deu o esquecimento como misericórdia divina. Não é? Eu fico imaginando o que aconteceria com cada um de nós se tivéssemos tido a possibilidade de saber das nossas reencarnações, como ficou sabendo Hermínio Correia Miranda. Eu cito muito Hermínio, porque Hermínio me ensinou a filosofar. E doutrina espírita para mim é filosofia. A ciência, ela analisa uma determinada classe de fenômeno natural. A religião, ela me permite religar-me ao homem. Mas é outra coisa que está na doutrina espírita. Olha que maravilha. A religião vem de religar e ela tem como proposta religar o homem a Deus. Gente do céu. Voltamos na época de Lúcifer, que desligou-se de Deus
e virou o grande Satanás. E tem espírita dizendo que está, através da doutrina espírita, religando-se a Deus. Aonde fica o tropismo divino? Quem é esse sujeito poderoso que está tentando religar-se ao Criador, coisa que ele nunca conseguiu foi desligar-se? Não leu Kardec, não estudou Kardec. Revista Espírita, 1868, novembro. Kardec fala da comunhão de pensamentos, afirma que doutrina espírita é religião, filosoficamente, não aquela religião sectarista, que tem toda uma estrutura hierárquica, mas filosoficamente, espiritismo é religião. E quando ele começa a escrever tudo isso, ele coloca no início do capítulo desta revista espírita o seguinte, para depois falar em comunhão de pensamentos: aonde estiver dois ou mais, ali eu estarei. Então, religião é comungar os mesmos pensamentos, é ter o mesmo objetivo de exercício de prática do bem. É oferecer o homem a compreender que meus discípulos, como disse Jesus, serão conhecidos por muitos se amarem. Então a religião, a boa religião é aquela que melhora o homem moralmente. E a maneira melhor, que redundância, né? A forma mais fácil de melhorar o homem é fazer com que ele viva corretamente dentro da proposta da lei de sociedade, amando ao homem, religando-se ao homem, que aí sim ele desligou-se por orgulho e egoísmo, utilizando a religião para religar-se ao homem, para empreender um novo caminho no sentido de aproximar-se definitivamente de Deus. Porque desligar-se é o que eu penso. Vocês têm todo o direito até de me criticar. Aliás, eu peço a vocês que sejam caridosos. Se eu estiver aqui falando algo antidoutrinário, sejam caridosas comigo e com as pessoas que vão me ouvir mais na frente. Corrijam-me. Porque se vocês permitirem que eu venha aqui e lance uma ideia antidoutrinária e ficarem quietos, eu vou lembrá-los de que quando deixamos de fazer o bem, estamos fazendo o quê? O mal. E se alguém vem aqui e fala algo antidoutrinário e ninguém levanta a mão para dizer que aquilo não é assim, está deixando de fazer o bem, portanto está fazendo o mal. E esse mal vai atingir tantos outros em novas exposições doutrinárias. Então eu peço a vocês que sejam caridosos comigo. Porque olha que maravilha. Vocês hoje estão exercitando a caridade, a paciência, a benevolência, a compreensão, o amor ao próximo, me escutando. Não é? Então façamos bem feito aquilo que nós nos propomos. Dizem que não há receita para fazer a reforma íntima. E que não há receita para a transformação. Mas eu penso que há. Porque a transformação começa quando
da reencarnação. E os pais espíritas, que já sabem da lição do Evangelho, que um dia lhes será perguntado: o que fizestes do filho que eu te dei? Começam a preparar um lar cristão para receber os filhos. E aí começa todo um processo. Porque o lar cristão forma, educa. E Kardec nos diz que educar é trabalhar a difícil arte de criar caracteres no caráter de cada um. Lá fora, a escola, o mundo, informa. A vida em si mesmo nos permite trabalhar a reforma. Mas somente o Evangelho de Jesus, roteiro seguro, bússola preciosa, transforma. E para que possamos, após os estudos dessa manhã, refletirmos, filosofarmos, analisarmos, concluirmos, mas a conclusão tem que ser individual, a análise tem que ser individual, a reflexão tem que ser individual, porque tudo que eu, Arnaldo, estou falando aqui é a minha verdade, não pode ser a verdade de vocês. É somente dentro da própria verdade é que nós caminhamos. A verdade dos outros é dos outros. Aquilo que já é errado para Divaldo Pereira Franco, para mim é certo. A verdade de Divaldo é dele, a minha é minha. Ah, mas eu estou errando. Estou, e muito. Mas faz parte do meu processo que eu utilizo para construir o meu psiquê. Eu não faço parte do processo de construção do psiquê de ninguém, eu faço parte do meu. Então, já caminhando para finalizarmos, vamos só verificar quais são essas pedras do caminho. São as fraquezas, que é diferente da tentação, daquela que a gente pede para Deus afastar da gente no Pai Nosso, lembram? Só que antes da tentação se apresentam para nós as fraquezas, que são impulsos que o espírito tem dificuldade para resistir. Exemplos: bebida, jogo, furto, sexo. E eu descobri uma coisa aqui em São José do Rio Preto, que a maioria dos homens aqui não consegue resistir ao impulso do racha. Diz que a capital mundial do racha é São José do Rio Preto. Tem mais de 10 mil campos de futebol para fazer racha. É verdade isso? O racha aqui é famoso, né? Tentações são situações que estimulam a fraqueza ou impulsos inferiores. Mostra o que somos de acordo com as nossas tendências. E vinculam-se reciprocamente. Como tratar isso? É a receita que eu estava falando agora há pouco, que eu vou complicar um pouquinho e depois simplificar para finalizar, porque está chegando o nosso horário. Pergunte a si mesmo constantemente: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E vai ver que a única saída, é a renovação mental. Renovar-se mentalmente é impedir que caiamos na rotina estagnante que nos encontramos. E essa renovação deve ser
psíquica e emocional deve ser uma atividade constante e natural. Afinal, a evolução é o princípio central da reencarnação. Como fazer então? Rapidamente. Nós temos que pensar em trabalharmos intelectualmente e afetivamente. Porque são as aquisições necessárias que nos é ofertada durante ou através do processo reencarnatório. Primeiro passo, assimilar conhecimento superior por meio de estudo. Eu já acho um pouquinho complicado, né? Porque quer ver espírita sumir do centro é convidar ele para estudar. Aqui não acontece isso, eu tenho certeza, mas lá em Santa Rita, convidou para estudar. Aí a gente fez o ESD, né? Alguém aqui faz o ESD, estuda? Ninguém? Já está todo mundo no 3º, 4º grau? Que maravilha! O ESD hoje, os 4 tomos, não dá 150 páginas. Quando eu fiz o ESD, eu, Arnaldo, fiz o ESD, em 1994, em Rondonópolis, Mato Grosso, eu não trouxe, né? Mas eu vou postar no Facebook para vocês verem. O tomo 4 tinha 526 páginas. Hoje, do 1º ao 4º, não tem 150. Então a gente foi fazendo um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo da doutrina espírita para apresentar o ESD. Aí termina o ESD e acha que sabe quase tudo. Mas isso não é ESD, isso é a vida toda. Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, quando resolve preparar-se para reencarnar, ele matricula-se num estudo que durou 30 anos, 8 horas por dia. 8 por dia, 240 horas por mês. 2.880 horas por ano. Vezes 10, 28.800. Vamos botar 29, 30 mil, né? Porque lá também se faz hora extra. Em 10 anos, 30 mil horas. Em 30 anos, 90 mil horas. Foi o que Camilo fez para preparar-se para reencarnar. Se a gente vier ao centro, ficar aqui 1 hora assistindo palestra, volta só domingo que vem para cumprir a obrigação religiosa. Não estou dizendo isso de vocês, mas é o que a gente vê no movimento espírita no Brasil todo. 2 horas de estudo no decorrer da semana é muito. Mas tudo bem. Fica para a próxima, né? O trabalho desenvolve a inteligência, o estudo desenvolve a razão. Afetivamente, que é o segundo passo, desenvolver sentimentos e plantar simpatia mediante o serviço ao próximo. Caridade. O que é caridade? É o que nós falamos da única lei divina, o amor em ação. Prática das virtudes, caridade e humildade. Virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, principais chagas da humanidade, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Adquirimos conhecimento. Vamos seguir adiante e finalizar as reflexões dessa manhã? Nós temos que, intelectualmente, fazer constantemente autoanálise, autocrítica e exercitar isso. Nós temos que, afetivamente, desenvolver o auto-perdão. Temos que parar com essa história de querer perdoar os outros. Nós temos que trabalhar nós. Amar ao próximo. O próximo mais próximo que Deus te deu é você mesmo. Então trabalhemos o auto-perdão para conseguirmos de verdade perdoar. Isso através do exercício do amor. São as aquisições necessárias dentro desse contexto. Atitudes que nos remetem a retornar ao passado. Quando Adão Nonato falou para mim, lá na Rádio Boa Nova,
Arnaldo, só tem uma forma de evoluir, nós temos que voltar ao passado. Eu falei, gente, esse cara está querendo que eu retroaja, né? Que eu retrograde. Isso não vai dar certo. Ele falou, nós temos que voltar ao passado para identificar aquilo que precisamos reparar. E ele falou com propriedade. Sem a reparação, não há evolução. Conheça-te a ti mesmo. Companheiros, se quisermos identificar por que necessitamos da renovação mental, é só analisarmos ali o que encontra-se aqui, dentro de nós. Tem aqui 16 itens. Nós poderíamos colocar aí, pelo menos eu tenho certeza que poderia colocar mais uns 20. Para mim, para o estudar-me, para que eu possa falar-me, compreender-me, amar-me. Porque só assim, identificando fraquezas e tentações em mim, é que eu vou poder compreender as fraquezas e tentações do outro. Proponho a todos um exercício para essa semana. Vamos ser pacientes. E eu falo em paciência porque eu passei uma vida toda pedindo a Deus que me desse paciência. Sabe o que Ele me deu? Vocês podem não acreditar, mas é verdade. 2 sogras e 13 cunhados. Gente, ô ferramenta boa para adquirir paciência, viu? É verdade. Dentro dessa situação, vamos eleger a paciência. E finalizando, dá para ser paciente sem usar da benevolência com alguém? Não, não é? Dá para ser paciente sem compreender a pessoa? Não. Dá para ser paciente sem utilizar da benevolência? Também não. Dá para ser paciente sem perdoar o seu cunhado? Não dá, né? Olha que maravilha, essa é a receita. Eleja uma só virtude. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, são mais de 15. Mas eleja uma. Paciência. E vamos compreender que para termos a tal da paciência, nós precisamos ser benevolente, resignado, fazer sacrifício, amar, perdoar, compreender, tolerar, porque tudo está em tudo. Bom, muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês aqui na casa de Francisco. Quando o convite chegou através da Vera, que não pôde estar aqui hoje, que está em viagem, não é? Eu fiquei muito feliz, porque ainda ontem estava recordando com uma prima minha. Há 8 meses atrás eu estive aqui para conversar com o Dr. Aguinaldo, por um processo de somatização de doença. Eu jamais pensei que 8 meses depois eu estaria no Francisco de Assis fazendo esse bate-papo gostoso com vocês. Então, a única mensagem de agradecimento por essa oportunidade, pela recepção da casa e por tudo, é dizer para vocês o que eu compreendi com isso que a vida me apresentou. Não desistam, jamais, nunca. E façam o mais rápido possível a renovação mental, para que a vida se renove. Obrigado
a todos vocês. Deixo aqui um beijo em cada coração. E desejo uma semana de muita paz, tranquilidade e amor. Tenham um bom domingo. Obrigado.